Dizem que você jamais deveria comprar uma casa sem vê-la primeiro, mas algumas casas escondem segredos que os olhos não veem. Sendo assim, conte com a Akimbo para te guiar pelas casas mais estranhas e mais engenhosas já construídas. Você já se sentiu cansado de morar numa casa tradicional? Os tijolos, o concreto, as linhas retas. Se a resposta for sim, você já considerou que talvez a solução seja morar enfiado na terra como um hobbit? Bem, então essa é a casa pra você. Sim, o que você está vendo é uma casa na terra, dos proprietários Urs Schweb e Silvana Buccelli, no coração da Suíça. Desenhada pelo arquiteto Peter Vetsch. Ich habe gesehen, dass die ganze Gesellschaft, man konsumiert viel, man macht die Natur kaputt. Que criou mais de 90 casas desse tipo na sua carreira, Casas na Terra tem muitas vantagens, além de fazer você se sentir dentro de um filme do Peter Jackson. O isolamento da terra cercando a casa, as janelas enormes que deixam o sol entrar, It's a good feeling to sleep. e todo esse arredondado da casa que deixa tudo super relaxante. Ah, e sem mencionar esses mosaicos irados formando figuras e padrões. Those in Silvana live, work and create in this remarkable home. The house is standing now here as we liked it. Se tem um tipo de casa que as pessoas zoam mais do que outras, essas são as casas com rodas. Mas assim como com pessoas, é o que está por dentro que importa. Então sim, essas casas podem ser pequenas, ou talvez compactas, soe mais educado. Mas elas têm tudo o que você precisa e podem ser incríveis. Conhecida como a Pequena Casa Nômade, essa casa tem 24 pés de comprimento e 8 pés e meio de largura. Mas nela cabem um nicho de jantar, um quarto com cama de casal e uma mini banheira. Mas vamos ser honestos, a maior vantagem de morar numa casa com rodas é que você pode ir para onde quiser com ela, quando quiser. Perfeito para quem odeia seus vizinhos. E é aqui que a coisa fica maneira. Ela tem um sistema duplo para funcionar ou desconectada ou conectada à eletricidade e encanamento. E ainda tem um deck dobrável na parte traseira para uma área outdoor instantânea. E ela é muito fácil de mover graças ao seu design leve e a possibilidade de pegar estrada sem nenhum tipo de permissão especial. Como não gostar? Esse é o alojamento da caverna do Riacho Beckham. E por que esse nome? Bom, a dica está aí. Só dá pra chegar lá passando por uma estrada que é coberta por um rio, além de ser parte caverna e parte casa de luxo. Em outras palavras, se Bruce Wayne visse esse lugar, ele venderia sua mansão, fecharia a Batcaverna e viria morar aqui. Antes mesmo de passar pela porta, você sabe que vai ser impressionante. Mas quando você entra... Bem, o que eu posso dizer? Olha só o luxo desse lugar. Só falta mesmo um lugar para estacionar o Batmóvel. Por acaso você teria 100 milhões de dólares de bobeira no seu bolso? Bom, por que não comprar essa mega mansão em Bel Air, Califórnia? Essa maravilhosa mansão completamente única tem 8 quartos, 21 banheiros e 41 pés quadrados de espaço habitável. Espaço de sobra se você planeja ter uma família aqui. Até mesmo se você tiver 300 crianças na sua família. E mesmo que você precise manter essas 300 crianças entretidas, não se preocupe. Tem uma quadra de basquete, um cinema com 36 lugares, piscina indoor, além de 8 bares e uma adega para 1.200 garrafas de vinho. Mas essa parte é apenas para quando suas crianças crescerem o suficiente. Hello, you must be Dylan. A maioria de nós apenas entra num avião quando vai viajar. Mas esse cara decidiu que ele prefere morar a bordo. I do love my bird. With all of the flaws, it's still a wonderful living environment. Sim, isso é um avião mesmo que você está vendo parado no meio da floresta. O Bruce aqui não é fã de financiamento e sempre foi muito feliz vivendo em sua casa móvel. Até que teve essa ideia um pouco estranha, mas muito original. Por que não comprar um avião? O Boeing 747 de Bruce é conectado à eletricidade, linha telefônica, ao esgoto e sua fonte de água é um poço natural. E aparentemente não foi tão custoso nem tão trabalhoso como você deve estar imaginando. Depois que as turbinas são retiradas, o valor do avião cai para quase nada. Em outras palavras, ele acha que os chamados cemitérios de aviões deveriam ser coisa do passado e se tornarem praças de desenvolvimento de casas-avião. É uma ideia meio doida, mas pode funcionar. O que você está vendo aqui é uma das mansões mais seguras do mundo.
Tanto é que o nome dela virou Casa Cofre. The safe house was designed to be just that. It was designed architecturally and functionally to be a structure that was safe. Primeiro, ela detecta qualquer movimento no perímetro. Assim que você bota o pé na propriedade, várias luzes acendem, as persianas descem, as câmeras apontam para os intrusos e o dono da casa pode ainda conversar com essa pessoa por um sistema de voz com 2 vias. E ele pode conversar da casa, do carro ou qualquer lugar do planeta, criando assim uma ilusão de que sempre tem alguém em casa. Caso o improvável aconteça e alguém consiga entrar, essa pessoa vai ter que chegar até o núcleo do cofre, passando por uma porta à prova de bombas de quase 300 quilos. A real é que mesmo que você não for um invasor, você vai ter que passar por um sistema de reconhecimento biométrico, que funciona tanto com reconhecimento facial ou através do fluxo de sangue do seu corpo. Ou seja, se você for um ladrão profissional, acho melhor seguir para a próxima casa. Isso aqui pode parecer um monte de batatas mutantes com janelas, mas são na verdade as sustentáveis casa-cúpula chamadas Bonita Domes. Essas casas estranhas surgiram quando Lisa Starr se mudou para Joshua Tree, na Califórnia, com o sonho de construir uma casa sustentável para ela mesma. E com certeza ela atingiu esse objetivo. Como você pode perceber, essa casa foi construída com a terra dos seus arredores. E além da casa de Lisa, tem também outras áreas abertas à visita. Tem uma cúpula chamada a Casa de Banho, que é basicamente isso. Mas essa também foi a primeira cúpula construída e também o primeiro lugar onde Lisa morou. E então temos a área de dormir, que não tem teto nem paredes, então realmente é uma área e não um quarto. Também temos uma cozinha outdoor e um espaço para fogueira, então se você gosta de dormir sob as estrelas, esse lugar é para você. E a respeito do espaço pessoal da Lisa, tem todas as conveniências modernas que você pode precisar. Não existe casa melhor para um praticante de terapias holísticas. Hola, bienvenidos a mi casa. Se você tem problema com alturas, você definitivamente não vai querer passar a noite aqui. Pra falar a verdade, esse vídeo já pode dar gatilhos. Tess Carriega converteu essa igreja abandonada no norte da Espanha em um loft espaçoso, mas a parte mais bizarra da casa só pode ser alcançada por slackline. Sem habilidades circenses, então essa casa não é para você. Tess não é um cara religioso e, como você pode ver, a única coisa que lembra uma igreja aqui é o formato dela por fora. De qualquer forma, para Tess, sua namorada e o seu cachorro, essa casa é simplesmente casa. O lugar onde ficava o altar virou uma cozinha muito legal, e várias peças de arte moderna estão penduradas pelas paredes dessa antiga igreja. Mas vamos ser honestos, você quer saber mesmo é do slackline que eu falei antes, né? Bom, se o Tess quer sair do escritório dele e ir para o quarto, ele precisa fazer uma performance arriscada que faria o pessoal do Jackass pensar 2 vezes. Um pouco estranho, porque normalmente as pessoas querem relaxar em casa. Dizem que apenas baratas conseguiriam sobreviver ao apocalipse nuclear, mas é difícil uma barata comprar um lugar desses. Debaixo desse lugar que não parece uma casa, tem um bunker de $18 mil que está aí desde a época da Guerra Fria. Do lado de fora, no entanto, ela não parece uma casa muito valiosa. Um poço seco, um jardim estragado, lâmpadas queimadas, não é bonito. E tem também uma árvore falsa, que é basicamente uma chaminé disfarçada, feita para expelir as fumaças da lareira do bunker. E também 8 unidades de ar-condicionado, o que é essencial se você for passar muito tempo no subsolo em Las Vegas. Mas e o que tem dentro? Depois de descer pelo elevador, você sai em um lugar que parece mais uma boate dos anos 70. Temos área de convivência, quartos, banheiros, uma piscina e até um campinho de minigolf. Ah, e uma grande cápsula de metal. E por que ela tá lá? Bom, essa cápsula pode conter até 5 cabeças e 4 corpos humanos. O cara que construiu esse lugar tinha bastante interesse em criogenia. E se você curtiu essa doideira, esse lugar está realmente à venda. E os corpos congelados vão de graça. Sabe a capa da invisibilidade do Harry Potter? Isso aqui é exatamente a mesma coisa. A diferença é que dá pra morar. E estamos de volta na misteriosa Joshua Tree para mais uma casa bizarra. A casa invisível é construída por painéis de vidro com uma finalização reflexiva, o que significa que a estrutura reflete tudo que está ao redor dela, dando a impressão de que realmente ela é invisível. Por dentro, esse lugar é puro luxo. 3 quartos, banheiro, uma piscina e uma cozinha onde você pode fazer jantar para uma família de gigantes. E por conta da casa ser de vidro, você pode ver toda a paisagem ao redor.
o que dá a impressão de que você está em Marte e não nos Estados Unidos. E o mais legal é que ela está disponível para aluguéis de temporada. Um dos Airbnbs mais loucos do mundo. São poucas as casas que você deve colocar um tapete de boas-vindas dizendo não olhe para baixo, mas essa é uma delas. Esse lugar é conhecido como a Casa Mastro. E realmente dá a impressão de que ela foi construída em cima de um. É como se a casa estivesse flutuando em cima de um pilar. Então, se você não gosta da ideia de passar a tarde num lugar que pode te dar um ataque de pânico, é melhor não ir para lá. Mas se você não tem problemas com altura, esse lugar vai ser uma experiência única. Olha só essa vista! Mas se isso ainda não te impressiona, que tal esse banheiro? E aqui está a casa dos sonhos de qualquer skatista. Propriedade do skatista profissional Pierre-André Senizergas, a casa PAS, desenvolvida pelo artista Gilles Le Bon de la Pointe, é provavelmente o seu projeto mais ambicioso até agora. É claro que a casa tem todo o básico, quarto, banheiro, cozinha, etc. Mas o mais incrível dessa casa e que vai fazer qualquer skatista se arrepiar é que é possível andar de skate em todo e qualquer cômodo dessa casa. Todas as superfícies são de alguma forma halfpipes, rampas ou corrimões. O que mais um skatista poderia pedir? Uma equipe de primeiros socorros, talvez? Mas fora isso, nada. E agora temos Pete Nelson e Laura Waters com a sua casa na árvore. Ou como eles chamam às vezes, seu castelo nos céus. Uma grande escadaria te leva até o deck principal, que tem mais de 400 pés quadrados. E o interior é tão impressionante quanto o cenário ao redor. Lustres, janelas incríveis, pássaros de cerâmica e, por que não? É um castelo, afinal de contas. Nos 2 andares do castelo, temos uma sala de descanso, mesa de jantar, um espaçoso banheiro e uma escada caracol para um luxuoso quarto, com uma cama king size digna de um rei. Ou uma rainha, ou os 2, ou até 4. Se você tem saudade das suas brincadeiras de infância subindo em árvores e quer combinar isso com um luxuoso final de semana, não perca a chance de alugar essa casa. Essa próxima casa parece que foi desenvolvida para um gnomo, principalmente por ficar no fundo de um quintal. Mas na verdade pertence a Cam, um artista local que queria uma casa onde ele pudesse expressar seu estilo e viver com conforto. E o mais importante, que não custasse um braço e uma perna. E apesar do tamanho, Cam conseguiu o que queria. Tem um lounge, cozinha, deck, uma rede para relaxar, banheiro, quarto e até uma área especial para o seu cão. E olha só essa vista! Com certeza ela é um dos pontos fortes da casa. Por isso ele garantiu que todas as janelas fossem em forma de paisagem, para aproveitar ao máximo a vista da região. Impressionante! Se você tem dinheiro e habilidade para desenvolver sua própria casa, você provavelmente não faria ela pequena, certo? Ou talvez faria. Como essa casa, que é de uma arquiteta. A casa de Riley está em uma fileira com 6 outras casas e tem apenas 3 metros de largura, mas definitivamente é um grande exemplo de como fazer muito com pouco. Descrita como uma honesta desconstrução e expressão de como vivemos, algo muito importante para a arquiteta era a conexão com a área externa. É por isso que tem linha de visão da porta de entrada até a porta dos fundos. Assim, a área externa fica sempre visível. Contando com uma enorme árvore no espaço central. Contando com outros espaços, incluindo cozinha, sala de jantar, quartos, banheiros e área de convivência, a área externa sempre chama atenção. Principalmente pela quantidade de luz natural que entra na casa. E agora partimos para Tóquio para ver o menor apartamento de luxo. Se você já alugou um apartamento, você sabe que menor também pode ser sinônimo de pior. Mas para ser bem justo, esse lugar está muito longe disso. Tem uma quantidade impressionante de armários, uma cozinha perfeita para os amigos da Branca de Neve, um banheiro bem maior do que o esperado, muito bem iluminado e espaço de sobra para uma cama. A não ser que você queira economizar mais dinheiro não dormindo e talvez trabalhando em um segundo emprego à noite. Pode ser difícil imaginar como mobiliar esse lugar. Ou como morar nesse lugar se você for um pouco acima do peso. Mas olha só como esse morador tira o máximo proveito desse pequeno lugar.
Assim como todas as casas dessa lista, a Akimbo também precisa de uma estrutura sólida e bastante apoio, para garantir que a gente não desabe de um dia pro outro. E você já sabe como nos ajudar a manter essa estrutura firme e forte, não é mesmo? Inscreva-se no canal!